Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre a AES Brasil Energia, também conhecida como AES B3, a antiga Tiet 11, e a gente vai falar tudo o que você precisa saber em relação ao dividend yield médio, dividend yield projetado, mapa do dividendo inteligente, preço teto e vários indicadores fundamentalistas. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ative a notificação, ajuda muito o nosso trabalho e entra no nosso grupo do Telegram, o link tá na descrição do vídeo. E vamos direto agora para o painel do AGF+, porque aqui ele já dá pra gente o dividend yield médio de diversas ações aqui previdenciárias, como a gente pode ver, e vocês sabem também que ele dá não só o dividend yield médio, mas também como dividend yield projetivo. Então qual é a diferença entre os dois? O dividend yield médio é se uma empresa pagar a média que ela pagou nos últimos anos, o quanto isso vai ser aqui de dividend yield. E o dividend yield projetado é uma projeção aqui do AGF+, para 2022. Em relação a AES Brasil Energia, a gente vai usar aqui o dividend yield médio, porque a gente sabe que a gente não tem muita previsibilidade em relação aos dividendos da AES Energia para 2022, porém, como vocês já podem ver aqui, ela foi uma excelente pagadora de dividendo no passado. No ano passado, ela enfrentou aí alguns problemas, não só de crise hídrica, mas também de alguns investimentos, e a gente sabe que esses problemas tendem aí a serem resolvidos no longo prazo. A gente já tem uma perspectiva um pouco melhor de dividendo já para 2022, mas o interessante de notar aqui notem como a SB3 aqui um dividend yield médio, ou seja, se ela pagasse a média que ela pagou nos últimos anos, isso daria aqui um dividend yield de 8,73%. Então, um dividend yield bastante expressivo aqui da AES Brasil, que faz com que, então, se a gente levar em conta esse dividend yield médio, isso gera um preço teto de R$ 16,33, então bem acima aí da cotação atual por volta de R$ 11,22. Então vocês notam que realmente a AES Brasil ela enfrentou problemas em relação aos dividendos. No ano passado praticamente não foram distribuídos dividendos, porém, como vocês podem ver aqui, ela sempre foi uma excelente pagadora de dividendo, ela sempre foi uma empresa sólida, uma empresa perene dentro do setor à prova de bala, como é o setor de energia no Brasil. Então, quando a gente vê uma empresa dessa passando em algumas certas fases por dificuldades, isso podem ser também excelentes oportunidades para a gente aportar em boas empresas que estão possivelmente descontadas. Então a gente já começa a ver aqui, em relação ao dividend yield, que a AES Brasil tende, obviamente, no longo prazo, a voltar a pagar os grandes dividendos que ela sempre pagou, e isso aí nas cotações atuais seria um dividend yield bem expressivo aí de quase 9%. Se a gente for ver aqui o mapa do dividendo inteligente, vocês notam que ela é uma empresa que costuma pagar aqui 5 vezes ao ano. A gente tem um histórico aqui de abril, maio, agosto, novembro e dezembro. Então, é uma empresa que não só historicamente tem um dividend yield elevado, mas também vocês notam que é uma empresa que tem um pagamento aí frequente anualmente, 5 vezes ao ano está pagando dividendo. Então a gente gosta justamente de frequência de dividendo, porque a gente quer mais vezes ao ano dividendo caindo na nossa conta, e com esse dividendo a gente reaportar em oportunidades no mercado, a gente reaportar em boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos. Dessa forma a gente aumenta a nossa bola de neve, a gente faz a nossa bola de neve girar. Então a gente viu aqui os primeiros indicadores em relação a AES Brasil, e a gente vai agora dar uma analisada aqui na Tiet 11, que é o ex-ticker aqui da AES Brasil, e a gente vai ver aqui alguns indicadores fundamentalistas. Começando aqui em relação ao dividend yield, vocês notam que realmente na história sempre teve aqui um dividend yield bastante elevado, um dividend yield quase médio aí de 7%. Então realmente é uma empresa que tem um bom dividend yield, sempre foi uma boa pagadora de dividendo. Em 2021 realmente ela teve alguns problemas que fizeram com que ela não distribuísse dividendo, mais uma vez não só a crise hídrica, mas também alguns investimentos. Só que a gente sabe aqui que é uma empresa que historicamente você pode contar, é uma excelente pagadora de dividendo. Se a gente olhar aqui rapidamente o preço sobre lucro por ação, o também indicador aqui chamado de PL, a gente vê que a gente tem a média aqui em 11,86 e a gente está atualmente em 4,38, então a gente está bem abaixo da média aí. A gente está, na verdade, nas mínimas em relação ao PL, e isso então pode indicar aí uma oportunidade histórica de você aportar a AES Brasil no menor PL possível. O PL nunca teve tão descontado como ele está agora aqui
na AS Brasil. E agora, se a gente analisar o outro indicador aqui de preço sobre valor patrimonial, vocês vão notar que é uma situação muito semelhante. A gente está também aqui bem abaixo da média de 3,09. Atualmente a gente está em 2,25. E se você notar aqui também na história, é o preço sobre valor patrimonial mais descontado aqui que a gente tem desde 2016. Então, em relação a preço sobre valor patrimonial, você também pode estar tendo aí uma oportunidade histórica de desconto na AS Brasil. Então, tanto o PL quanto o preço sobre valor patrimonial realmente aí bem abaixo do que o histórico desde aqui de 2016, realmente oportunidades históricas por esses indicadores. A gente nota aqui em relação à taxa de crescimento nos últimos 5 anos, que cresce uma taxa composta nos lucros de 23,78%. Então, realmente, lucros crescentes aí de forma significativa. Nos últimos 5 anos, uma taxa muito expressiva aí de mais de 23%. Então, bastante também significativa essa taxa de crescimento. Se a gente analisar aqui agora a política de dividendo, como a gente já deu uma olhada antes aqui no painel do AGF+, vocês notam que realmente é uma empresa que tem uma frequência boa de dividendo, paga várias vezes ao ano. Porém, geralmente, esse JCP aqui que ela costuma distribuir em dezembro, ela demora aí um pouco mais de 5 meses para fazer o pagamento, como vocês notam aqui em 2020, como vocês notam aqui em 2019 demorou 8 meses, então realmente tem um provento que ela demora um pouco a pagar, mas no geral ela tem uma frequência muito boa e os outros pagamentos vocês notam que no máximo aqui demora 2 meses e pouco, esse aqui demorou 1 mês, então realmente é uma empresa que tem uma boa política de dividendo, sempre teve uma boa política de dividendo, que realmente então está tendo aí um caso acentuado aí recentemente no ano passado, teve essa política de dividendo comprometida, mas a gente vê aqui que a média, ela realmente é muito boa, como a gente viu o dividend yield médio aqui da AS Brasil, então sempre tendendo aí para o longo prazo voltar aí com esses grandes pagamentos de dividendo. E esses bons pagamentos de dividendos, um dos grandes responsáveis sempre foi aqui o payout. Vocês notam que a AS Brasil costuma distribuir mais de 100% do payout. Desde 2020 ela tem baixado isso, só que vocês notam que realmente é da companhia sempre pagar aí 100% ou mais. Isso, de certa forma, não é sustentável, porém vocês notam que isso também gera aí grandes dividendos para a companhia. Sempre ela distribuiu aí mais de 100% do seu payout. E agora a gente vai aqui no painel do AGF+, só que a gente vai não falar aqui de dividend yield médio, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai entrar dentro dos indicadores da AS Brasil justamente para ver um pouco em relação ao dividend yield projetado também. Então vocês notam aqui que o dividend yield médio dos últimos 6 anos realmente é na casa ali de 8,73, como a gente já viu, então realmente o dividend yield bem expressivo. Só que vocês notam aqui que o AGF+, ele já faz aqui uma projeção de dividendo para 2022 de 69 centavos por ação. E isso projetando aqui um payout médio de 100%. Então, de qualquer forma, a gente já sabe aqui que se a AS Brasil ela voltar a ter um payout de 100%, isso deve dar aqui por volta de 69 centavos por ação. E se a gente pegar a AS Brasil nas cotações atuais, que como vocês viram aqui no início do vídeo também está em torno de 11,22, então 0,69, isso já dá aí mais de 6% de dividend yield. Então, por essa projeção aqui do AGF+, lembrando que isso não é uma garantia, é apenas uma projeção, mas com essa projeção aqui de um payout médio de 100%, a AS Brasil já voltaria a ter nesse ano aí um dividendo superior a 6%, aqui 69 centavos por ação, obviamente nas cotações atuais de R$ 11,22. Então, a AS Brasil realmente ela é uma empresa sólida, uma empresa perene, que sempre teve uma política de dividendo agressiva, pagando mais de 100% do payout, mas a gente sabe aí que no último ano teve alguns problemas e por isso teve a redução dos proventos. Muitos investidores estão investindo na AS Brasil, confiando que num futuro próximo ela voltará aí a pagar grandes dividendos como ela pagou no passado, e a gente confia também nessa mesma ideia, apesar de estar priorizando outras ações de energia no momento, a gente acha também a AS Brasil uma excelente opção, uma excelente oportunidade, uma excelente alternativa
por essa política de dividendo agressiva que sempre foi, não só pelo alto dividend yield, mas também aqui pela frequência de dividendos. Então realmente é uma empresa aí que pode estar num momento descontada, como a gente viu o PL, preço sobre valor patrimonial, e você que está aportando hoje, você está aí almejando um dividend yield a médio prazo que volte aqui para patamares bem interessantes, como a gente viu no passado. Então, com certeza, se isso se confirmar, ela vai ser uma excelente aposta hoje. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, ative a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E também tá rolando uma mega promoção aqui no painel do OGF+, você assina 1 ano a plataforma e ganha o 2º ano de graça. Então uma super promoção por tempo limitado, 2 por 1. Assinou 1 ano, ganha o outro de graça, 2 anos pelo preço de somente 1 ano. Então não perde tempo, promoção por tempo limitado, o link tá na descrição do vídeo e salve Clube do Dividendo Inteligente.